Amigos do Pode Isso Passeane, sejam muito, mas muito bem-vindos. Se você está acompanhando aí os nossos episódios, você sabe bem que aqui não temos roteiro, temos histórias de vida. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, um excepcional profissional no ramo dos bares e restaurantes. Nós vamos conhecer hoje a história vibrante do Rony. Temos muito para aprender no dia de hoje, hein? Então fiquem conosco até o final. Rony, seja muito bem-vindo, estou muito contente com a tua presença aqui no nosso podcast e eu gostaria de te cumprimentar, que você falasse um pouco do seu nome, da sua história, da sua trajetória. Hoje eu quero conhecer verdadeiramente o Rony, não o Rony aquele dentro do bar, dentro do restaurante, mas o Rony de fato, a pessoa brilhante e maravilhosa que você é. Seja bem-vindo, Rony. Muito obrigado, Marcelo. Eu vim... Cara, na verdade, eu vim do mato, do meio do mato mesmo, numa cidadezinha chamada Tomate Jeru. Tomate Jeru? Fica onde isso daí, Rony? Chega, me emociona quando eu lembro. Fica tranquilo, cara. Aqui é pra você contar a tua história e nós queremos Mas ouvir. tem certeza que eu ouvi mesmo a história Hoje nós verdadeira? queremos ouvir. E é o seguinte, produção, já prepara os papéis aí, se precisar, pra ajudar ele aqui, hein? Que chega, me emocionou quando eu voltei quando na minha época de criança, na minha época de onde eu vim. Aí você mexeu com os meus sentimentos. Uma benção, cara, Muito. uma benção, cara. Desculpa. Não, fica em paz, cara, fica em paz. Bebe uma aguinha. As pessoas precisam entender que cada um de nós traz uma história, cada um de nós traz uma dor. A dor, ela sempre vai existir dentro de nós, mas nós temos que saber o que fazer com ela. Ou ela serve para a nossa evolução ou para a nossa destruição. E você é um exemplo de coragem, é um exemplo de valor, é um exemplo de dignidade. E é por isso que hoje estou aqui à sua frente, é por isso que eu te convidei e quero que você dê hoje aqui para nós, entregue para nós essa real e verdadeira história. Rony, você veio lá da que cidade? Como é que é o nome dessa cidade? Tomate Jeru, Sergipe, Aracaju. Tomate Jeru. Lá você morava com quem? Eu não sei se eu vou conseguir contar tudo, porque é emocionante. Minha história é muito... bom. A gente vai conhecer você. Foi assim, como você falou, né? Pra gente se fortalecer, né? De toda essa situação, de todas essas dores que a gente passou. Né, para onde eu me emocionei, porque de onde eu vim, quem eu era e o que eu sou hoje, né? Então, por isso que eu me emocionei, bom, mas eu vou tentar dar o melhor de mim e conversar. Lá você morava com o papai e com a mamãe? Isso, nós somos em 11 total, né? Peraí, 11 o quê? 11 irmãos comigo. Caramba, rapaz, 11. O pai não dormia, hein? Não dormia, O pai tá on, o pai tá on. Tá, é isso. Então, aí a gente pequeno, eu lembro que lá na nossa época, na época do Lampião mesmo, aquela época bem antiga, e a gente foi criado num povoado, não era nem cidade, era um povoado chamado Sítio Cavão. Sítio Cavão? Isso, Sítio Cavão. E eu lembro, Marcelo, que a minha mãe, cada ano tinha um filho, né? E os mais velhos cuidavam dos mais novos. Olha aí. E era muito difícil, a minha mãe... entre esses 11 aí, você era qual? Você era o mais novo, o mais velho, tava no meio deles? Não, tava bem, eu tava bem atrás. Eu tenho o caçula, né, que é o Ronibaldo, e aí assim vai indo, a escadinha. A escadinha. Né? Então aí... A galerinha tudo sendo criada ali junto. Tudo criado junto. Papai, mamãe, os outros filhinhos, todo tudo mundo. Ali. E aí os que tinham mais idade, tipo os seus 10 anos, 12 anos, já ia pra roça, os outros cuidavam, né, dos mais novos, os pequenos. E eu lembro, Marcelo, que a minha mãe, a gente dormia, era encosta todo mundo num quarto só, numa cama só, a galerinha, todo mundo ali. Timinho de futebol descansando. Isso. Vamos dormir, galera. E a minha mãe fazia colchão de capim. Como é que chama sua mãe? Josefa Lima. Dona Josefa. Dona Josefa, Lima, olha, se a senhora estiver assistindo, e acredito que está, parabéns, hein? Criar 11 filhos não é fácil, hein, mano? Não é fácil. Não naquela época, e na nossa situação, que era uma roça, era uma casinha de taipa, sabe? Casinha bem interior mesmo. Então a gente não tinha luxo nenhum. Era no candeeiro. Candeeiro é aquela lamparina que colocava o gás e fazia uma coisa com pano, sabe? Ali um rabicho com pano para poder sugar, acho que era óleo, né? Uhum. É isso. Então a gente não tinha luxo nenhum naquela época. E graças a Deus minha mãe sofreu bastante. O pai na roça, a pedreira, trabalhei muito em pedreira. Eu lembro também, Marcelo, que o meu pai era ferreiro. Ele amolava
ponteiro, tadeira, que a gente trabalhava em pedreira. Certo. Eu com 10 anos de idade, 10 10 anos de idade eu tinha que ir trabalhar nas pedreiras, né, quebrar concreto. Hoje tem máquina para fazer aqueles paralelepípedos, concreto para fazer construção. A gente fazia isso. Quem é do Nordeste sabe que a gente que é de lá da terra lá, da nossa terrinha, sabe que é tudo verdade que a gente tá falando. E eu não tive infância, cara. Na verdade, nenhum de nós tivemos infância. Já nasceu trabalhando, né? Nascemos trabalhando, com 10 anos de Mas- idade já estava já ajudando nossos pais e andava 3, 4 quilômetros para levar comida, né? Para os outros meus irmãos, eu fazia isso, né? Para levar comida para eles e ficava mais lá. velhos Os mais velhos Então os mais velhos eram da linha de frente e vocês eram na retaguarda. na Os retaguarda. pequenos na retaguarda, cuidando de casa, cuidando da alimentação, levando comida Isso. para os irmãos lá na roça, na pedreira, né? Na pedreira, Na isso. pedreira. É, entanto que com 12 anos de idade, minha mãe me ensinou a cozinhar, fazer comida. Fazer Com 12 feijão, anos? 12 anos, Ih, fazer aplicou feijão, ali. fritar carne. Olha lá. E aí eu gostava, né? Porque fala assim, olha, eu não ter que ficar na roça lá, no meio do mato, num sol quente, que o sol lá é de 40 graus, né? Eu faço a comida, mãe. Deixa que eu faça a comida. E eu caprichava fazendo a comida. Aí o capricho, Com 12 vão anos eu gostar, já fico. fazia isso. Já cozinhava feijão e outro, não tinha panela de pressão, viu? Era tudo no fogo ali, na força bruta mesmo. A gente colocava o feijão de molho, né? Era aquele fogãozinho de carvão? Fogão a lenha. A lenha? Fogão Só a pra lenha. lenha. Ah. Exato, isso, É fogão bom. a lenha. Então, aí eu lembro também que a gente trabalhava nas pedreiras, né? E tinha que quebrar concreto, esses concretos que as máquinas fazem hoje, a gente fazia tudo na mão. Na mão. Tudo na mão. Aí era o pai e os irmãos ficavam tudo lá trabalhando. Trabalhando. E você em casa aprendeu. Ali ali já Aprendi. nasceu a sementinha, né? Já nasceu A mãezinha já foi lá e tal, tacou a sementinha e você começou a pegar gosto pela arte da culinária, começou a aprender ali já os seus poucos ensinamentos da mamãe, né? Os caprichos da mamãe, já começou a tratar a família com a alimentação que você mesmo produzia. Exato, exato, isso mesmo. E eu tentava fazer o melhor também. Qual era a minha intenção? Falar assim, que para não ir para a roça, né? Pra ir trabalhar na roça, que era pior. E cozinhar eu sempre achei moleza. Falei, vou fazer o melhor de mim para todo mundo deixar meus irmãos e, né, minha mãe deixar eu na cozinha, cozinhando, fazendo a comida para eles, para eu não ter que ir para a roça. Que legal. Mas mesmo assim eu ainda ia, quando eu fazia comida, levava para eles e ficava trabalhando à tarde. Que projeto de Deus na vida de Né? cada um de nós, né, cara? Olha que coisa Amém. linda, né? Porque você Amém. vê, vindo de uma situação de dificuldade, né, que muitos nortistas passam por isso e já passaram por isso, né, com aquela dificuldade, mas ali já teve ali um preparatório para você. Então veja só, já começou a ser preparado para você um caminho novo a ser trilhado. Mas vamos lá. E aí, essa dificuldade você foi enfrentando lá? Você ficou lá até com quantos anos? Então, Marcelo, eu fiquei, a partir dos meus 12 anos de idade, eu já comecei a perceber que a nossa vida lá era muito difícil mesmo. Escolaridade, nossa, a gente não estudava lá, eu estudei só até a 4ª série o máximo. Né, porque era muito difícil, a gente tinha que andar 5, 4 quilômetros, de 4 a 5 quilômetros mais ou menos. Para ir para a escola? Para ir para a escola, e às vezes Pra ir pra estava escola. chovendo. Eu lembro uma vez que eu fui para a escola e estava chovendo, né? E eu caí, né, na estrada de chão, de lama, e eu cheguei. Tranquilo, cara. Você tinha ali seus 12 aninhos? Por aí. Por aí. Aí eu cheguei na escola e não tinha como assistir a aula. A professora. Tranquilo, né? Aquilo gente, é assim, ó. Essas histórias de vida, essas histórias que vocês estão vendo, que vocês estão assistindo, é a realidade hoje do brasileiro. Mas do brasileiro que enfrenta os desafios, né? Que enfrenta os desafios. O Rony, vocês vão conhecer ele hoje aqui por completo, e vocês já estão conhecendo, é uma pessoa que ele veio crescendo em suas dores e evoluindo e aprendendo e se dedicando. E vocês vão ver o tão quanto é importante e tão quanto Deus se faz presente na vida daquele que crê, não é não? Verdade. Continuando, né? Aí a professora mandou voltar, que eu tava cheio de lama, tudo molhado. E quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe ainda brigaram comigo, achando que o que aconteceu, porque eu faltei na aula. Você quis faltar. Né? Porque já que você faltou na aula, vamos trabalhar. Então,
Porque aí eu expliquei para ela, a professora teve que avisar também que ele não tinha condições porque eu tinha caído. Tinha caído, de não me machuquei, mas eu estava todo Mas sujo, sujou não tinha tudo. como assistir a aula. Então, Marcelo, a nossa vida, cara, era muito, muito difícil para estudar, para tudo, para tudo. Então, aquela dificuldade toda, né? E eu, quando eu fui crescendo, eu fui tendo outras visões. Falei, nossa, e aí Então, brinquedo você não conheceu? não, nossa, que brinquedo, não. A gente fazia Caramba, hein? bola para jogar futebol, a gente trabalhava de Você não segunda. teve um iPhone? Não, eu nem sabia o que era celular. Eu nem sabia, ó, nem sabia o que era celular, nem sabia. Quando eu tava com, acho que uns 13 anos mais ou menos, o meu cunhado, o Eronildes, é o marido da minha irmã hoje, até hoje, ele tá vivição, cara, pra falar isso aí. Ele morava em uma cidade, então ele namorava a minha irmã e ele trouxe uma garrafa de Coca-Cola. Acho que eu tinha uns 13 a 14 anos. Uma garrafa de Coca-Cola. Ele trouxe. E lá na nossa época lá, não tinha geladeira, não tinha TV, não tinha nada, nada. Era numa uma casinha de taipa No pequenininha para lampiãozinho. todo mundo pequeno lá. E a gente bebia água nos potes, aqueles potes de barro. E ele colocou de lá ele trouxe uma garrafa de Coca, né? E colocou de trás dos potes para não esquentar, que como não tinha geladeira. Aí eu vi aquela garrafa de Coca, aí eu perguntei, né, o que é aquilo ali? Eu falei assim, é refrigerante pra gente tomar na hora do almoço. E eu curioso para saber como eu peguei naquilo ali, eu nunca tinha visto que era nada gelado. Peguei aquilo ali, Marcelo, e vi gelado. E ele falou como era para tomar, e aí eu abri devagarinho. Quando eu abri, ele começou daquele O gás. aí eu comecei a correr, achei que ia explodir a garrafa. Aí eu olhei assim, aí falei, não, mas se ele falou que é de tomar, deixa eu ver como é isso aqui, por que fez esse barulho. Eu até me assustei com o barulho. Quando eu abri a garrafa, eu comecei a tomar. E achando muito bom aquilo ali, geladinho. Eu nunca tinha bebido nada gelado, porque a gente não tinha Caramba. geladeira, não tinha energia, não tinha nada disso. Luxo nenhum a gente não tinha. Nossos banheiros lá, era nos matos, não tinha banheiro, né? Aham. Aí comecei a tomar coca. Eu comecei a beber a coca e fui gostando, tomando, na boca mesmo, tomando, escondido, né, do pessoal. O Ixi. pessoal tava lá na frente, lá onde chama terreiro, né, na frente, na área da casa, né, na frente. E aí a coca começou, ele pegou aquele gás, começou a entrar de mim, começou aquele arroxo em cima de mim, começou a sair pelos ouvidos, nariz, começou a eu Porque o quase gás morro. sobe, né? Isso, aí minha mãe veio desesperada pra cá, né, achando que eu ia morrer já. Quase morri a primeira vez que eu tomei Coca-Cola. Sério? Quase morri. E, cara, hoje, graças a Deus, né? E aí me conta, vamos lá, mas como que partiu na sua mente assim, você fala assim, poxa, mãe, pai, eu tô pensando em ir para São Paulo. Tinha algum parente seu já aqui? Não tinha? Como é que foi essa ideia sua? Então, essa ideia surgiu a partir do momento que eu. Vamos lá. Deixa eu só tentar. Ah, tá. Pra eu não esquecer. Pode, né? Pode. Pode voltar um Rapaz, pouquinho? conta. Senão é que é muita coisa a Vamos situação, né? A saber, gente vamos vai, conhecer. né, vai contando e vai relembrando. Lá, Marcelo, banheiro a gente não tinha. A gente trabalhava na roça. Tudo que a gente nunca teve luxo nenhum e a gente trabalhava para comer. Fazia plantios, as colheitas a gente comia, sacos de feijão, farinha, tinha que plantar mandioca, lá na casa de farinha, raspar mandioca, fazer a farinha, fazer os biju, para a gente poder comer. Então a gente, Então, ligado na culinária, você está desde a infância, né? desde a infância, Desde a tudo que a infância. gente fazia em Tirava torno da do terra e da trabalho, terra você aprendia a produzir o tudo, alimento. não tinha nada, café, arroz, plantava café, arroz, os bichos a gente engordava plantar, milho, a gente ração para os animais, né, que a gente criava porco, gado, galinha. Então meu pai não vendia isso aí. Era para sobreviver. Era só para sobreviver. Exato, para sobreviver. Então, aí é o que acontece, a gente tinha tudo essa situação e a gente não vendia nada, era só para a gente comer os milho que a gente plantava, Também fazia uma ração, família grande, né, Rony? ralava o milho para fazer cuscuz, que a gente adorava, até hoje eu gosto de cuscuz, muito bom mesmo, né? Então fazia o cuscuz e o sabugo do milho a gente não jogava, guardava.
Tinha uma serventia lá pra gente, aquele sabugo de milho. Era pra gente usar pra se limpar. Ah, é? Que lá não tinha banheiro, Rapaz. meu pai fazia um negocinho assim de um buraco no chão assim, pra gente poder fazer as necessidades. Banho a gente tomava nos tanques, nas açudes, na caneca com balde. Era essa a minha vida Olha lá no aí, né, meu? Nordeste. Olha o que você traz de bagagem histórica, hein? Mas a gente foi criado de hoje, uma forma... hoje a gente olha pra nossa vida hoje, não tem nem como poder reclamar, né? Não Você tem. fala assim, Hoje, rapaz, eu graças nem a posso Deus, reclamar. Eu fui tirado do Egito e tô em Canaã agora, porque... nossa, eu me considero, meu Deus do céu, um homem abençoado, Amém, amém. né? Mas e aí, o que aconteceu? Me conta. Você tava nessa vida boa aí, por que você quis vir pra São Paulo, meu? Ah, então, São Paulo, o que acontece? São Paulo tinha a minha primeira irmã, né? Tinha uma irmã que veio para cá, e daí ela surgiu a ideia nessa situação. Ela veio Quando primeiro sozinha ela pra veio cá. primeiro, o marido dela veio, e Sim. daí É passou, o que acho trouxe a Coca-Cola? Não, Não, é uma outra. a outra. Né? Ela veio, né? E com o tempo ela foi passear. E nisso, quando ela veio, porque assim, lá no Nordeste, a gente é todo, não é nem queimado, é assado do sol mesmo. A pele toda enferrujada. Na nossa época, quem sabe, Sem protetor não solar. tem um Aquele sol de sol 40. escaldante. Exato. E o dia inteiro no sol, trabalhando, de Sim. enxada. E aí ela voltou com aquela pele bonita, voltou toda diferente. Eu falei, nossa, ô Dilma, é Dilma, né? Minha irmã. Como você voltou bonito, o que acontece? Tomei banho de água de São Paulo, né? São Paulo é maravilhoso. Aí ela começava a falar sobre São Paulo. Aí E já aí, encheu seu coração. aí pronto, já encheu meu coração, né? Falou, olha existe um só. paraíso nesse universo. Foi o que eu imaginei no momento. E aí foi uma outra irmã também. E aí foi um irmão. E o pessoal E a ia e voltava. mãezinha e o paizinho lá. E lá, segurando isso, segurando a tranco. bronca, porque assim, todo mundo que tinha uma oportunidade de sair de lá, saía. Saí, quando voltava, todo mundo falava bem. Né? E dava pra ver também, a pessoa chegava bem, com a pele toda bonita, os cabelos todo bonito, todo diferente. Aí eu falei, opa, lá é um paraíso. Foi onde eu imaginei, Caramba, né? Fiquei naquela imaginação. Quero tomar de esse pequeno. banho de São Paulo. Quero tomar esse banho de São Paulo. E aí, Marcelo, eu fui me preparando, sabe, aquela ansiedade, aquela coisa, eu fui vendo que meu sonho estava em São Paulo, minha vida estava em São Paulo, por isso o meu pai veio para cá várias vezes, né, também às vezes estava muito difícil lá, tipo quando era muita seca lá, e ele tinha que sair de lá para vir arrumar dinheiro, para conseguir comprar ração, para engordar os gado, engordar os bichos, para manter a família equilibrada. Só que ele não ficava muito tempo, uns 4 meses, 3 meses mais ou menos ele voltava. E quando ele voltava com bastante dinheiro, né? Que naquela época você vinha aqui, trabalhava, você levava dinheiro, você voltava lá. Então aí aquilo ali foi me encantando. Porque também na roça vocês acham que nem viam dinheiro, né? Porque vocês viam mais Não, era alimento, comida, não tinha papel, não né? tinha, não tinha porque valor pra lá, né? Não tinha, Porque realmente. lá era o trabalho, era o braço, era aquele... Exato, mas né? não tinha época na época do verão, que você não conseguia. A gente chama isso de escambo, tá? Quando são as trocas. Eu trabalho, ganho isso, troco por isso, eu produzo feijão, troco com o outro que faz arroz, e aí eu vou me virando aqui com o que tem. Exato, e a gente fazia tudo isso, ele não vendia, não trocava, mas quando tinha época que não dava para fazer plantio, ele tinha que sair para ganhar dinheiro, para comprar ração, para manter os gado, os bichos ali vivos, senão morria. Era isso que ele fazia. Aí foi onde surgiu a ideia de vir para São Paulo. Aí eu falei, meu sonho tá em São Paulo. Você já estava com quantos anos ali? Eu tinha na época uns 15 a 16 por aí. 15 a 16 anos. 16. Então já era molequinho, já espertinho. Já sabia cozinhar. Já tinha conhecimento. Cozinhar. Já tinha aguentado a dor da roça, né? Que é o sol escaldante na cabeça. Então já estava, vamos dizer assim, um soldado, um mini soldado preparado para enfrentar a grande metrópole que seria São Paulo. Verdade, verdade. Olha que a gente, assim, eu me considero um homem preparado. De verdade. Assim, foi dolorido, né, a minha vida, mas assim, hoje eu agradeço a Deus e os meus pais de ser quem eu sou, porque graças a Deus, Marcelo, eu não tenho moleza com nada. Eu me considero um homem muito resistente. E foi a criação que eu tive. Benção. A criação que eu tive em tudo, psicológico, em tudo. Você vê, Rony, a importância do processo para se ter sucesso, né? Esse processo que você teve que enfrentar
para se tornar um homem mais blindado, preparado. Porque veja hoje só, eu tenho orgulho disso, é verdade, eu me né? considero. Então você pensa isso, ó, o Se soldadinho sendo formado lá na roça, ele foi preparado, né? Foi educado, tratado para vir para a grande metrópole que é São Paulo. Que é São Paulo. Eu me considero um homem muito forte, positivo, de corpo e alma. Hoje eu vou dar um exemplo. Se me jogar eu no meio de uma selva, tipo assim, de um lugar que não tem nada, eu sei me virar. Eu sei me virar. Porque eu sou homem preparado para, graças a Deus, eu fui criado ali não tendo as coisas. Hoje, hoje, graças a Deus, tenho condições muito boas financeiras, mas se tiver de não ter nada para mim, eu me viro, eu me mantenho em pé. Hoje você foi desafiado desde o seu nascimento. Então hoje você já não teme mais pelos desafios. Você com coragem os enfrenta. Exato. Sabe que desafios eles acontecem todos os dias. Todos os dias. Né? Então assim, a partir do momento que você acorda, que você tem o dom do sopro da vida para respirar, você tem um desafio para enfrentar. Ou eu fico aqui deitado, ou eu levanto e enfrento os meus desafios e vou matar o leão de hoje. Não é isso? É verdade. Aí você chegou, então vamos lá. Você veio para São Paulo com 15, 16 anos? Com 15 anos, com 14 anos, né? Eu tinha, assim, como eu ia pro agrícola e o governo, ele colocou uma academia de escola de capoeira. E aí, como tudo na vida, Marcelo, meu pai sempre me ensinou, meu filho, o que você fizer, você faz bem feito. É melhor você não fazer para fazer mal feito. E eu levei isso, ele sempre falava isso todos os dias, que ele ensinava a gente a plantar, ensinava a gente tudo sobre roça. Tudo que você imaginar de roça, Marcelo, eu sei fazer. Não só eu, como meus irmãos. Meu pai ensinou tudo certinho. E ele sempre falava essa frase, eu nunca esqueci na minha vida. Carrego isso pro resto da minha vida. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Se for para fazer mal feito, não faça. E aí, como eu naquela época eu lutava capoeira, né? Eu ia para outra cidade com 14 anos, outras cidades vizinhas. E acabava, né, indo fazer apresentações de capoeira. E fui para uma cidade vizinha, né? Aconteceu, conheci uma pessoa, né? Acabei me relacionando. Foi onde eu tive o Rian, que é o meu filho, né? Hoje tá um rapazão. Ah, tá. Então você conheceu uma moça lá. Isso. E aí acabei morando com ela um tempo. Olha Lá. só. Lá no Nordeste, uns 15 anos de idade. Casei praticamente. Casei. Tava morando junto, né? Com 15 anos. E aí trabalhei em olharia também, fazendo tijolo, bloco, telha, né? Trabalhei um tempo. Foi aonde eu falei assim, olha, já saí do meu povoado para uma cidadezinha um pouco mais evoluída, que é Itabaianinha, né? E aí eu falei, opa, que legal. Só que aí eu comecei a trabalhar bastante, na época que eu ganhava, eu tenho até o registro, até hoje, R$186 na carteira, trabalhando em telha, no sol quente, na mesma situação. Aí foi onde eu falei assim, não dá para sobreviver aqui, não dá. Aí foi onde eu tive a ideia, né, que já vinha, de vir para São Paulo. E aí você pegou a esposa, né, entre aspas, que é com quem você já estava. O filho nasceu lá ou aqui? Nasceu lá. Aí Nasceu eu tive lá. que vir, isso. Você tinha quantos anos, Rony? Eu tava quando o Rian nasceu, eu tava com 16, Caramba, dentro de 17 rapaz. anos. E a primeira vez... uma criança para criar outra. O meu filho, quando ele tava prestes a nascer, eu fui para a cidade dela, né? Já era uma cidadinha um pouquinho evoluída. Na primeira vez quando eu vi um celular, eu lembro até hoje que a gente não tinha TV, não tinha celular, nunca tinha visto na minha vida celular. Primeira vez, então é interessante, Marcelo, que eu tava assim sentado no sofá, né? Tinha um sofazinho lá, na casa da minha ex-mulher. Isso no Itabaianinha. Itabaianinha. Isso. E o celular dela começou a vibrar e girar no meio da mesa. E tinha um pessoal lá na cozinha. E eu comecei a olhar para aquilo ali, ele começou a vibrar e querer cair e girar. E eu saí gritando, correndo, corre que vai explodir, É uma bomba, que eu achei que era uma bomba. Eu não conhecia celular a primeira vez. E todo mundo correndo, saindo da cozinha, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quando foi ver, era o celular que tava vibrando. Para você ver, a primeira vez que eu vi um celular, acho que eu tinha uns 16 a 17 anos. Quanta inocência, né? Quanta inocência. Uma inocência bonita, né? É verdade. Reveladora. Mas e aí? Aí você tava lá, ficou ali em Itabaianinha por um tempo, trabalhando. Trabalhei E aí... Não muito tempo, mas trabalhando ainda como
serviçal ali, não, Isso, não, isso. não no seu ramo. Não, não no meu ramo, não no primeiro, meu primeiro registro, era numa Tá. fábrica Como que- funcionário de uma empresa. de uma empresa, né? Na época era R$ 186, mais ou menos, é isso mesmo. E eu trabalhava fazendo telha, bloco e aquela, sabe, construção, telha e bloco, em olaria, Certo, certo. em Itabaianinha. Aí eu fiquei um tempo lá e vim para São Paulo. Aí decidiu, vamos falar, não, aqui não dá pra ficar. Não dá. Juntou muito dinheiro, tava rico? Ah, meu Deus do céu, não. Não, aqui não dá, mal Falou, deu pra... Rapaz, Não. estamos cheios de dinheiro, vamos embora. Não, quando eu vim pra cá, não tinha nada, meu Deus do céu, não tinha nada, nem um sapato eu vim de Havaiana, Marcelo. Meu Deus. Eu vim de Havaiana e o meu pai... Você pode usar aquele jargão, né? Eu vim com uma mão na frente e o chinelo na mão, na outra. Exato. O meu pai guardava uma mala de papelão, só que aqueles papelão de fundo de guarda-roupa, sabe? Né? Ele guardava essa mala para poder... os documentos dele, alguma coisa, algumas coisinhas dele lá. E aí eu pedi para ele essa mala. Essa mala eu pedi para eu trazer algumas roupinhas velhas que eu tinha Certo. nessa mala. E eu vim para cá com essa mala. E a sandália nem Havaiana era, viu? Eu falo Havaiana porque agora a gente veio conhecer do tempo. Aí. As sandálias que a gente Hoje a Havaiana é uma grife, era de né? pneu de caminhão que meu pai fazia. Eita, Meu né? pai fazia sandálias pra gente de pneu de caminhão, com as correias, e eu vim com uma sandália dessa pra cá, quando eu cheguei Você na tem alguma rodoviária. guardada, Rony, de lembrança? Não Pô, tem. Você vê que legal, né? Se tivesse Poderia uma ter guardado, né? Vou pôr nesse quadro, ó. Cheguei com esse aí, ó. Verdade, não tenho. E aí, conta, mano. Eu tô gostando dessa conversa. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu desci na rodoviária Tietê, eu olhei assim e falei... Quantas horas de viagem? 12, 14? Não, Mais, né? Mais. Na verdade, foi 3 dias e 2 noites. 3 dias e 2 noites. Que eu vim foi eu lembro que eu vim foi numas van clandestinas. Meu E Deus. andava pelos matos e parava E para comida, Rony? descansar. Como é que você fez? Comida a gente fazia, era farinha com uma farofa de frango frito, porque não podia fazer outro tipo que estragava, e a garrafa de água. E bora. Com de frango Bora, frito, farofa, entra que farofa mesmo. Rapaz, dá pra fazer um filme, Como a hein, gente, cara? Dá pra fazer então, um como filme, a gente era acostumado Bate o pé na terra e vambora. A gente era acostumado, Marcelo, a gente nunca teve luxo sobre comida. Comida, a gente era feijão com farinha ali, farofa, com manga, com laranja. Então, a gente, falar em laranja, trabalhei muito de laranja também, tirando laranja. Eita. Né? Aí, resumindo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, Você desceu lá na rodoviária, desci de na chinelo no rodoviária, pé, de chinelo no a pé, malinha com de bermuda. a malinha de papel, né, de papelão. Às vezes quando eu vejo, Marcelo, eu olho assim, quando eu vejo algum morador de rua assim, às vezes eu vejo de bermuda, sandália assim, tudo, eu fico imaginando, eu lembro quando eu cheguei aqui. Quando eu desci na rodoviária de verdade, com a bermuda, eu não sabia como era o clima, como era o estilo de São Paulo. É porque lá onde você tava é calor intenso, Calor, né? lá era bermuda, não sim, tinha... Sim, lá né, é... com aquela sandália, né? Aquela sandália feita de pneu de caminhão, mas era... sandália até que era bonita, meu pai caprichava na sandália. Você lembra que ano que era, mais ou menos? Durava muito, durava. Você tem uma ideia do ano, quando que foi? Eu vim pra cá, eu não tinha nem 18. Eu lembro, sabe por que eu lembro que eu não tinha 18? Que quando eu entrar pro meu primeiro emprego, eu até menti minha idade. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 40. 40, 18, 20 anos atrás, então foi mais ou menos em 2010, mais ou menos? Isso mesmo, a idade do meu filho. Né? A idade do meu filho, isso mesmo. Mais ou menos 2010. Porque o meu filho nasceu e eu vim pra cá. Certo. Né? Aí eu lembro quando eu desci do ônibus, olhei assim pra cima, meus olhos começaram a encher de lágrimas, comecei a chorar igual uma criança. Sozinho? Sozinho. Aí eu liguei pro Adriano, né? Liguei não, na verdade, foi a minha irmã, perdão, liguei não. A minha irmã que ligou e falou assim, o Rony já deve estar chegando aí.
vai lá, ainda fiquei um maior tempo lá na rodoviária, fiquei Olhando desesperado. aquele movimento. Olhando aquele Você movimento. Você já tinha visto assim tanto movimento de Nunca carro? tinha visto carro, que carro que a gente não via carro, carro de boi a gente via lá no Nordeste, carroça, carro de Você boi, imagina, hein? não via carro, é raro, carro a gente quando via carro é uma Porque coisa você mais... chega aqui, é aquele trânsito, um monte de carro, Avião, movimento, a primeira gente vez que que eu não vi avião, para de andar. eu vi ver avião aqui em São Paulo, é, aí aí demorou um pouco o Adriano vir me pegar na rodoviária, né, porque esperando minha irmã, era mó difícil ligar, sabe, aquelas fichas, nem olheirão não, tinha aquelas gabinetes lá, Sim. na época era de ficha lá, e tinha que comprar ficha para poder ligar, era um sacrifício imenso. Eu sei que eu fiquei o dia inteiro lá na rodoviária, olhando pro tempo lá, desesperado, achando que ninguém ia vir me buscar. Aí o Adriano foi buscar, porque era difícil, né? Pra você chegar, não é como hoje, O contato, Adriano é seu WhatsApp. irmão mais velho? Meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Tinha um outro mais velho, né, que faleceu, né, aí ficou o Adriano. Tá, aí o Adriano chegou lá, rapaz, vambora. Aí eu lembro quando eu cheguei, quando eu desci do ônibus, comecei a chorar e agradecer a Deus por Deus ter realizado o meu sonho, que o meu sonho era estar em São Paulo, que eu tinha certeza maior do mundo que a minha vida eu ia me dar bem em São Paulo, porque eu sempre tive coragem de trabalhar, sempre tive vontade, mas eu não tinha oportunidade. Certo. Sempre tive vontade. Uma vontade imensa. Eu pedia a Deus, chorava, pedia a Deus para Deus me dar um emprego para ganhar mesmo, ganhar dinheiro e trabalhar e ter minhas coisas. Certo. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu agradeci muito a Deus por estar aqui e falava, meu sonho é só ter uma casa e um carro aqui. Enquanto eu não consigo uma casinha e um carro aqui nessa cidade maravilhosa, eu não me aquieto. E como eu era acostumado, Marcelo, trabalhar direto na roça, mas direto em serviço pesado, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, meu Deus, isso é trabalho, isso não é trabalho. Eu nunca considerei, até hoje, Marcelo, de verdade, até hoje eu nunca considerei, assim, o que eu faço um trabalho sacrificante. Trabalho era o que eu fazia no Nordeste, não só eu como meus irmãos. Em pedreira, em laranja, plantar capim para criar os gados. Até os capim a gente tinha que plantar lá. Às vezes no meio da chuva, você com um maço de capim aqui, aquelas formigas mordiam você, seu braço, que você é uma dor imensa, inseto mordia, a gente não ia para o hospital, ou se cortava. Olha, eu tenho um corte até hoje aqui, ó. Esse corte aqui, ele não... minha mãe me ensinava a colocar mastruz, mastigava o mastruz, colocava com sal para estancar o sangue. Não, a gente não ia em hospital lá, que não tinha hospital. E hoje, graças a Deus, todo mundo criado aí, ó, saudável. É isso. Então, aí quando eu cheguei aqui, né? Resumindo, não, continuando, que eu voltei. Não, tranquilo. Né? Mas é assim mesmo. E agradecendo muito a Deus, por Deus, tá? Eu nunca achei aqui o serviço pesado. Nunca achei serviço pesado. E aí eu fui para casa do meu irmão, o Adriano, né? Fiquei um tempo lá e eu orava todos os dias. Que cidade que você veio morar em São Paulo? Ipiranga. No Ipiranga mesmo? No Ipiranga. Legal, isso, então você veio e foi morar no Ipiranga. Isso, que E o aí Adriano já estava aqui, já estava estabilizado, o Adriano já estava casado, né? O Adriano já estava numa vida estável ali, certo. Né? E aí eu fiquei com o Adriano um tempo. Aí você foi procurar emprego. Fui procurar emprego, o Adriano... Nessa procura de emprego, o que você encontrou primeiro aí para trabalhar? Nessa procura de emprego, quando eu cheguei lá, acho que demorei uma semana. Uma semana ajoelhado pedindo a Deus para Deus me ajudar para arrumar um emprego, né? E o meu primeiro emprego, quando eu achei, foi numa churrascaria. Foi numa churrascaria e Deus ou seja, você estava disposto a trabalhar com que qualquer coisa que fosse trabalho. Desde que fosse honesto. Que fosse honesto. Qualquer coisa que tivesse honesto ali. A primeira direção para você foi uma churrascaria. Foi uma churrascaria. Você percebe? Você percebe o preparar de Deus para os nossos caminhos? Como esse projeto é maravilhoso. Te treinou lá atrás, te capacitou, te ensinou desde a essência, né, de tirar da terra e da terra produzir. Verdade. E o teu primeiro emprego nessa capital foi numa churrascaria. Você desculpa, cara. Quando você fala, quando eu volto o tempo atrás, me emociona. Né? Eu sei, rapaz. Desculpa, eu imagino. É que eu tô tentando manter o equilíbrio. Sim. É isso, exato. Foi numa churrascaria e Deus é tão maravilhoso que nessa churrascaria tinha um lugarzinho lá, tinha um quartinho
que então, o pessoal guardava umas coisas lá e eu falei com o patrão se não dava para ficar lá. Ele falou, não tem problema, dá para você ficar. E aí precisava trabalhar, dobrar o horário. Ele estava procurando mais pessoas para trabalhar, precisava dobrar. Eu falei, se você quiser eu dobro o horário, eu fico os 2 horários aí. Fazendo. Aí comecei a trabalhar, eu fazia limpeza, eu trabalhei de faxineiro, Ou seja, de tudo que existisse. Eu não queria era certo. trabalhar. Eu acordava às 7 da manhã, aí ia tomar um banho umas 8 e ficava até 1 todos os dias. Certo. E agradecendo o patrão ali, naquela época, era 400 e poucos reais que eu ganhava. Um quartinho mês. para morar, E um quartinho para 400 pra morar. morar e trabalhava E 2 2 horários. turnos e bora. E agradecendo a Deus, porque para mim eu não considerava trabalho, eu achava que o patrão ainda estava me ajudando, e realmente estava, porque eu tinha comida lá, tinha um emprego e tinha moradia, e 2 horários, e que nem eu sempre falei, como eu vi um homem preparado, eu trabalhando duro, né, no pesado, então para mim aquilo não era trabalho, era uma diversão, trabalhar em restaurante, para mim sempre foi diversão, para mim nunca foi um trabalho pesado. À vista que eu passava lá no Nordeste, o sofrimento que eu tive lá no Nordeste. É um coração humilde, né, Rony? Que tá sempre aí, um coração que agradece. É o tempo todo agradecendo. Isso que esse é o grande significado e valor da vida. Talvez você não tenha um entendimento maior dos desígnios de Deus para você, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem um princípio que você traz consigo, que é o agradecimento. Eu tenho muito, então, graças a veja Deus. Veja só, as coisas que foram acontecendo na sua vida e você ao tempo todo agradecendo e vendo que aquilo era significativo para o teu próximo passo, E aí você foi crescendo nesse conhecimento. Essa oportunidade que esse empregador te deu de ter uma moradia e de continuar trabalhando e ali você começar a conhecer o ramo da culinária, o processo da culinária, desde a limpeza. Desde a limpeza. Desde a limpeza. Como faxineiro, eu fazia de tudo que tinha na. Olha que interessante. Desde então, a limpeza. assim, você não foi direto para o balcão para um fogão de cozinha. Não. Não, para um forno. Você começou ali de baixo. Ó, banheiro. Vamos conhecer daqui, ó. E você vai aprender daqui. Eu quero te ensinar passo a passo como conhecer, como organizar e administrar o seu empreendimento, o seu negócio. Quanto tempo você ficou nessa churrascaria? Eu fiquei nessa churrascaria mais ou menos acho que 1 ano. 1 ano. É uma pena que assim, o patrão não me mandou embora, que ela faliu. Eu fiquei muito sentido com isso, né? Aí eu entrei em desespero. Eu falei, poxa, fiquei com muita dó do patrão, né? Que ela faliu, não teve. Até na Bom Pastor, foi até na Bom Pastor, na Terrine. Eu lembro como hoje, Terrine. E aí eu saí para procurar emprego de novo. Saí sozinho, desempregado, sem conhecer nada. E chamando por Deus. Acordava cedo e saía. Em casa chegava, que não sabia nem falar direito. Mas até então você estava procurando emprego ou você já estava pensando num negócio para você? Isso é importante a gente saber. Até então eu estava procurando emprego mesmo. No seu coração não tinha, vou montar um negócio para mim. Ainda não. Ainda não. E aí eu lembro que aí o que acontece, quando acho que demorei 1 semana desempregado. E aí consegui arrumar um emprego na choperia. De novo, na choperia. Bora, aprendeu churrasco, agora vamos aprender choperia. Aprender choperia, exato. Que coisa linda. Foi a churrascaria e choperia. Aí eu entrei, aí o patrão falou assim, eu só vou ter de faxineiro, se você quiser. Eu falo, ótimo, excelente, eu quero. De faxineiro, porque onde eu fazia lá, eu fazia de tudo, eu era em geral, em tudo. Aí eu entrei como faxineiro. Nessa choperia, exato. E aí, só voltando ao negócio da churrascaria, depois eu chego lá, que eu esqueci de uma parte muito importante. Fala, importante. Eu lembro que como eu fazia de tudo lá, e à noite eu ajudava o pessoal a servir as mesas à noite, ajudava o pessoal a servir, como fazia de tudo, o que precisasse lá eu fazia. Aí o cliente foi e me perguntou, ô garçom, onde fica o toalete? Aí eu falei, toalete? Aí eu cheguei como assim, eu não queria, falei, toalete, eu não sei o que é, mas eu vejo todo mundo lá na Copa pedir as coisas lá pro pessoal, lá o copeiro, eu vou lá pedir pro pessoal lá. Ô grande, toalete, gelo e limão. Eu falei lá pro copeiro lá, e o copeiro, o cara do bar falou, toalete, gelo e limão? Ô Rony, eu não tô entendendo, toalete, gelo e limão. O cliente pediu ali, toalete, gelo e limão. Falou, Rony, você tá doido? Lógico que não, mano, o cliente tá te perguntando onde é o toalete, onde é o banheiro.
que eu não sabia o que era toalete, né? Puta. Então, aí voltando ao assunto da choperia, né? Entrei como faxineiro na choperia e trabalhei, eu acho que uns 2, 3 meses de faxineiro, né? E aí, como o meu pai sempre me ensinou, Rony, o que você fizer, você faz o melhor. E aí eu fazia o melhor que eu podia fazer, eu fazia. Eu limpava a choperia, que era 2 andares, bem limpo. Eu trabalhava, nossa, o pessoal aí dava muito movimento lá na época, né? E eu lembro quando eu chegava de manhã, ixi, os banheiros tudo sujo, o salão todo sujo. Eu colocava um sonzinho ali, ó, bem baixinho, começava a limpar, deixava um brinco. Todo mundo se admirava. O pessoal, a menina do caixa, queria me levar me contratar por fazer faxina na casa dela. O pessoal queria me chamar para fazer faxina, porque eu fazia tudo bem feitinho. Eu aprendi a fazer as coisas tudo bem feito, né? E aí eu percebi, Marcelo, que eu gostava de fazer, gostava do meu emprego, graças a Deus, eu sempre agradeci a Deus por estar empregado, mas eu comecei a ter uma visão assim, falo, poxa, eu preciso ganhar mais um pouco. E para eu ganhar mais um pouco, eu preciso subir de cargo, né? Certo. E eu sempre tive pensando assim em crescer, sabe? Tipo, em escadinha, os degraus certinho. Ali já começa aquela visão do empreendedor, sabe disso, né? Aí como eu tava só de faxineiro nessa choperia, aí eu conversei com o patrão se não tinha como ele deixar eu de trabalhar de ajudante de cozinha, pelo menos para eu aprender alguma coisa. Para eu aprender alguma coisa, eu falava assim, não precisa nem me pagar mais, se quiser eu venho. Como eu fazia faxina, né, eu tinha uns horários. Aí eu ficava esse tempo, falava, não, é tempo desperdício de tempo ficar em casa sem fazer nada. Em casa, inclusive, eu fui morar numa casa do lado que eles alugaram para os funcionários. Né, porque na minha época o pessoal fazia isso, alugava a casa para os funcionários morar. E eu morava do lado também, do emprego. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vem aí que eu te dou um agradinho, pode vir pra cozinha, que eu te dou um agrado. Aí eu fui, falei, opa, falei, não precisa não, só pra eu entrar pra aprender. Aí ele foi consciente e me dava um agradinho a mais por fora. Aí entrei na cozinha, fazia faxina e entrei na cozinha, começar a ajudar o pessoal lá na cozinha. Aí eu comecei a lavar salada, limpar, lavar prato, essas coisas, né? E eu sempre gostei disso, falei, eu lembrava do Nordeste, falei, opa, olha só, sempre o primeiro feijão quem me ensinou foi minha mãe a fazer. E até hoje os meus clientes adoram esse feijão que eu faço. Todo mundo fala que é o melhor feijão, o melhor arroz. Minha mãe que me ensinou a fazer. Até eu faço exatamente do jeito que minha mãe me ensinou. E aí eu trabalhei um tempo de ajudante de cozinha. Eu sempre fui para frente, sempre chamando por Deus, sempre quis fazer o melhor de mim. E surgiu a oportunidade de cozinheiro, que o cozinheiro estava dando muita mancada e o patrão acabou mandando ele embora. Certo. Surgiu a oportunidade de ficar na cozinha, para assumir a cozinha. E o patrão estava procurando, né? Assumir a cozinha. Assumir na cozinha. E é um grau de responsabilidade grande. É isso, eu acho que eu tinha mais ou menos 6 meses que eu estava lá. Eu acho que foi uns 6 meses. Tudo muito rápido. Mas quando você quer, você aprende. Deus primeiramente, chamando Deus, né, colocando na frente de tudo, e sua força de vontade. Por isso que eu falo, eu tenho esse ditado, a força do poder é o querer. Se você quer, você consegue tudo que é possível nessa vida. Sim. Você consegue. Honestidade, sim, chamando por Deus, você consegue. Tudo que você quiser na vida, eu quero isso, você consegue. É só querer e chamar por Deus. É verdade. Né? Essa é a maior força do mundo. Eu tenho isso comigo, carrego isso comigo e isso muda muito minha vida. Tudo que eu quero, eu consigo, na medida do possível. Né? Chamando por Deus. E durante uns 6 meses, mais ou menos, aí eu conversei com o patrão, falei assim, ele falou, Rony, mas você tem certeza que você vai assumir? Eu falei assim, ó, Aí eu falei assim, deixa eu só fazer um teste, se eu não conseguir, tudo bem, mas eu garanto que eu não vou se decepcionar você. Porque o que acontece, tudo que sai aqui na cozinha, praticamente eu que estou fazendo, porque o menino, o antigo cozinheiro, né, ele era muito preguiçoso, ficava só sentado, fumando cigarrinho ali, e eu que fazia praticamente tudo. E eu já me sentia confiante, falei, aqui eu tiro de letra. Falei, eu tenho certeza que eu consigo, mas me dá essa oportunidade, não precisa nem aumentar meu salário, me paga o salário que você já me paga e me dá essa oportunidade. Se eu não conseguir, aí você pode arrumar um cozinheiro para essa cozinha. Certo. Que foi na choperia, na segunda unidade que eu trabalhei, né? E aí eu digo, vamos que vamos, né? Aí assumiu a cozinha. Aí assumi a cozinha, ele arrumou uma pessoa, arrumou um ajudante para mim, e os pratos continuam saindo melhor. Assim, não era melhor ainda, porque eu que já tava à linha de frente, preparava isso. Os temperos, a forma de colocar no cozimento, o tempo de cozimento, a escolha dos materiais, né, para utilizar na alimentação, na produção.
E aí o pessoal começou a se agradar. E a Começou a se agradar. clientela... Opa, você trocou Isso. de cozinheiro, Cozinheiro. rapaz? Isso, Trocou de exato. cozinheiro? Isso, sempre dando o melhor de mim. E aí eu comecei, né, soltar os pratos, foi uma maravilha, foi um sucesso, o patrão me promoveu como cozinheiro, e aí ele me deixou um horário só, me tirou, né, da faxina, de ajudante e tal, me deixou como cozinheiro um horário só. Só que eu falo, não, eu não quero desperdiçar meu tempo um horário não, tem que arrumar outros meios para mim. Como eu trabalhava um horário e ele era um pouco rígido, não queria, tipo, esticar muito por causa da lei e tal, aí eu trabalhava registrado na choperia e fui arrumar uns bicos fora. Em cozinha também. Aí onde eu arrumei em um restaurante japonês, comida chinesa, comida italiana. Aí eu fui aprendendo, tendo outros conhecimentos, fui evoluindo. Fui evoluindo, fui evoluindo. Evoluindo a área gastronômica, Na aprendendo hora, cada na hora, cada área, isso. lugar. Um pouco. E aí eu trabalhei também num buffet, Marcelo, que foi. Eu agradeço muito a Deus e os meus patrões também, né, que foi a Fernanda e o restaurante do Mineiro. Eu trabalhei com a Fernanda e seu Manuel. Eu aprendi muita coisa lá também. Ele é um excelente cozinheiro, um português, né? Ele é um excelente mesmo. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu tinha muito, assim, eu também tinha as minhas habilidades, né? Ele aprendeu um pouco comigo, eu aprendi um pouco com Você ele. aprimora cada dia, né? E eu sempre gostei de trabalhar em buffet, porque em buffet é criatividade. E eu Sim. gosto disso, eu gosto de criar, eu gosto de evoluir, eu gosto de fazer combinações, eu gosto de algo diferente ali, sabe, tá sempre provocando algo, ver se dá certo, se não dá. E lá onde eu trabalhei, fiquei um tempo também. Aprendi muita coisa, evolui muito. E fui trabalhando em outros lugares e evoluindo. E hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Mas espera aí. Tá. Espera. Certo. Segura, segura, segura. Porque eu quero saber o seguinte: você hoje é dono, é proprietário do Almirante Bar, né? Uma choperia que fica no bairro do Ipiranga, Isso, maravilhosa, né? Com isso. uma área gastronômica maravilhosa, excelente atendimento, pode ter certeza disso. As pessoas que quiserem conhecer o teu estabelecimento, com certeza não vão se arrepender de modo algum. Né? A gente vai Verdade. deixar, eu vou inclusive deixar para quem quer conhecer o seu estabelecimento o endereço, para que possam conhecer. Mas antes de você chegar nesse almirante aí, o que aconteceu? Vamos lá. Você ainda era um funcionário empregado. Quando que Exato. você quis ser empregador? Em que momento você falou, quer saber, agora eu estou preparado para ter o meu próprio negócio? Se é que você se sentia preparado, porque às vezes a gente nem se sente preparado, né, Rony? É Tem verdade. coisas que a gente não sabe o É, tamanho da nossa. Tem coisas, Rony, que a gente não conhece o tamanho da nossa pessoa. foi o que Não aconteceu sabemos o comigo. Eu não nosso tinha tamanho, a noção gente do não tem tamanho. essa noção. Concordo com o que você está O falando, é que verdade. acontece? Tem pessoas do lado de fora que nos admira O que e o aconteceu que comigo, falta em nós é a própria verdade. admiração. A gente não se admira, a gente se sente, não, eu não sei se eu vou Não, conseguir. será? Não, não. É E as isso. pessoas do lado de fora, rapaz, você é grande, Foi o meu. que me motivou a eu montar, aí ser dono do meu próprio negócio. Isso. Os meus próprios clientes e amigos que Começou me a falar, conhecia pô, Rony. via tanta grandeza em mim que eu falava assim, eu me perguntava, é sério, com toda a sinceridade, eu não tô me menosprezando, mas com toda a sinceridade, caramba, será que eu sou isso tudo Sim, mesmo? sim, Será que eu sou tão assim, do sim, jeito que as pessoas falam? Eu não sei, mas vamos que vamos, né? sim, Realmente, foi aonde sim. surgiu mesmo a... Aí você sai, você estava ali trabalhando, você falou que eu vou começar a pensar em alguma coisa pra mim. Isso, na verdade, os meus conhecidos e clientes e amigos que me despertaram isso em mim. Certo, Vendo a minha grandeza, certo. que, como a gente tinha falado, como você falou, realmente às vezes a gente não enxerga, que veio Palavras prósperas, né? O que prósperas. acontece? Às Exato. vezes as pessoas que vão se aproximando de você, elas vão lançando sobre você palavras prósperas. É verdade, é isso. E que, a bem da verdade, só está te instigando. É. Veja só que interessante, está te instigando. Por quê? A tua essência já existe. Já Ô, existe, ô, só está te instigando. desculpa, só voltando, olha só que interessante. Eu achava até incrível os clientes de verdade. É realidade, os clientes iam na cozinha me conhecer. Quem é esse cozinheiro? Cara, nossa, que comida gostosa, que comida maravilhosa. Lá no restaurante do Mineiro onde eu trabalhava mesmo, os clientes iam lá na cozinha me conhecer.
Falei, eu Certo. preciso conhecer esse cozinheiro, sabe? Tipo, aí todo mundo, cliente, onde despertou essa situação. E aí? Me conta. Bom, vamos lá, Me conta né? que. Aí você tava lá trabalhando e falou, cara, eu vou atrás de um pontinho pra mim aí, vou procurar alguma coisa pra mim, um pontinho, vou tentar montar alguma coisa pra mim. Foi assim? Foi. Na verdade, foi assim. Eu estava, né, trabalhando nesse restaurante do Mineiro, né? E aí onde surgiu a ideia veio do meu irmão. Seu irmão. Foi. Do meu irmão, a ideia veio e falou: Rony, eu não acredito que você está desperdiçando esse talento Qual irmão? seu. O André. O André. O André. Né, falou: não acredito, Rony, que você está desperdiçando esse talento seu. Cara, não faz isso. E não só ele, como todo mundo que me conhecia. Fala, cara, você tem um dom, você tem um dom. Mas você sabe quando de verdade, eu nunca me achei que eu tenho o dom. Simplesmente eu fazia bem feito as coisas. Falei, não, eu faço do jeito que tem que ser feito, bem feito. Né? E aí todo mundo fala, não, você tem um dom, você vai estar desperdiçando o seu dom dessa forma. Eu vou procurar um pontinho para nós trabalhar juntos, você vai trabalhar junto comigo. Você vai trabalhar, vamos montar o nosso próprio negócio? Aí falou, não sei, André, cara, eu tô bem, tô trabalhando bem, eu tô ganhando bem também, né? Porque agora, como eu trabalho em 2 empregos, em 2 cozinhas diferentes, porque minha vida inteira sempre trabalhei em 2 empregos. Nunca fiquei trabalhando no horário só, sempre dobrei os horários, das 8 da manhã à 1 da manhã, minha vida inteira. Desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, minha vida é essa. E pra mim é uma benção, pra mim já meu corpo tá acostumado, pra mim é ótimo. Aí eu falei assim, não sei, André, vamos. Aí foi aonde ele acabou me convencendo. Daí a gente montou nosso primeiro barzinho, eu e ele. Foi um sucesso, nossa, a galera, eu nem acreditei, foi um sucesso, dava bastante Cara, movimento. imagina só primeiro Pessoal, assim, né? E com os com aquele dinheirinho, pouquinho, né? pouquinho ali, isso, aquele dinheirinho bem pouquinho, Aquele, fazendo o aquele... básico, uma coisa bem simplesinho mesmo. Interessante que, olha, até os meus ex-patrões iam almoçar lá, que sabiam que eu estava lá, os meus colegas que me conheciam, alguns clientes de boca a boca, e frequentava o meu barzinho, que era junto com o André. Essa é a importância de sair de entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Não é verdade? É verdade. É isso que eu sempre digo. Ó, cada lugar que você esteve, você deu o seu melhor. Dei o meu Então melhor. você entrou pela porta da Eu frente dou o meu e melhor até saiu hoje. pela porta da frente. É o que eu costumo dizer. Né? O maior investimento hoje na pessoa é ela investir dentro de si própria. Falar, eu quero dar o meu melhor aqui, não importa para quem. Mas o que penso assim, importa é Marcelo, quem isso eu tá dentro da sou. minha alma. Quem eu sou. Não importa o que seja, qualquer coisa. É que nem aqui, eu tô falando com você, tô falando do fundo do meu coração, da minha alma. Eu tô dando o meu melhor de mim com toda a sinceridade e realidade. Eu não tô nem com, assim, nem com timidez, porque é uma coisa que... Já é a sua essência. É o que traz da sua personalidade. É a verdade, isso aí. isso. É isso aí. Né? Mas e aí, montou esse barzinho? Onde foi esse primeiro bar? Fui na Alencar de Araripe. Na Alencar de Araripe? No comecinho No da bairro Alencar. do Ipiranga, em São Paulo. Em São Paulo, é. Aí montei Bem um barzinho. bem simplesinho. Vamos começar aqui. Aí durante a carroada, o meu ex-patrão tinha montado uma choperia, que é o Boteco São Jorge, hoje, né, que já passou vários donos, né. E aí ele me chamou para montar a cozinha dele. Me deu uma proposta muito boa e falou, Rony, cara, preciso de você, vamos lá, preciso de você. Como o Ipiranga inteiro já conhecia a minha fama, né, que eu, assim, fiquei um pouco famoso devido à minha culinária, né, eu dando o melhor de mim. É por isso que eu falo para todo mundo, até pro meu funcionário hoje, dá o melhor de você, faz seu nome, cara, que eu cresci fazendo isso, o meu nome. Eu dentro da cozinha, muita gente fala que você não é visto dentro da cozinha, mas você é visto. Eu fui visto dentro da cozinha. Os clientes lá saíam do salão para me conhecer dentro da cozinha, né. Aí ele, com muita insistência, eu fui trabalhar com ele. Aí eu deixei esse barzinho, deixei já andando certinho para o meu irmão, pro André. Fui trabalhar com ele, montar a cozinha dele, em uma choperia também, né? Aí o que acontece? Fiquei um tempo lá. No bar e na choperia? Na choperia, isso, no bar e na choperia. Aí depois eu deixei o bar pro meu irmão. E foi embora pra choperia. Pra choperia, isso. Aí o que aconteceu? Eu montei até um bolinho que eles têm até hoje, esse bolinho, que é o bolinho que saiu na revista Veja. É um bolinho de carne desfiada, carne de panela desfiada com batata, que é o bolinho São Jorge. Olha aí. Tem até hoje lá o bolinho. Na época saiu na revista Veja esse bolinho. Um dos melhores bolinhos de São Paulo. Dá pra acreditar? Aquele Bolinho São garotinho Jorge.
chão de terra lá, hein? né? Ó, com um produto, criando um produto que sai numa Criando, revista famosa, importante, de Mas é bom, renome. você ser criativo é Sim, legal. sim, Uma hora ou outra dá certo, né? certo. E eu montei, né? Eu Ou fui seja, trabalhar. você já estava na fase de empregador, ou seja, já estava ali de empreendedor, saiu da fase de empreendedor, voltou a ser funcionário, Isso, e isso. aí, quando que você passou a ter essa terceira visão, fala, preciso voltar para o meu próprio negócio? Aí, bom, tava no Boteco São Jorge, né? Aí surgiu mais uma oportunidade de montar meu próprio negócio. Certo, E aí foi com o Adriano. certo. Aí o Montei. coração encheu. Digo, opa, ô, Opa, Adriano, vamos que vamos. vamos. E a gente montou, né, E que é bem montado, um bem barzinho bem montadinho, montado, aí foi o negócio arrumadinho. mais top, o É. negócio. Aí foi onde eu saí de lá do Boteco São Jorge E fui para lá, pro meu e próprio fui negócio. pro meu próprio negócio, junto com o O irmão Adriano, no que é o balcão e Lodge. você na E cozinha. foi, opa, deu super certo. Aí foi Certo. ótimo, foi um sucesso. Aí foi onde a gente levantou uma graninha, a gente, né, deu um movimento legal, foi bacana. Esse Sim. negócio E que que a foi gente... inclusive onde eu te conheci, Exato, né? é isso mesmo. Foi ali que eu te conheci, nesse primeiro bar, que era o Lordes Bar. Que era o Lodge Bar. Lordes Bar. Foi onde eu te conheci, fiz amizade com você, fiz amizade com o seu irmão. Mas aí vamos lá. Então, aí o que acontece? Devido à carroada, aconteceu alguns probleminhas e não deu certo continuar. Não deu certo continuar, porque naquela época lá, né, no meu primeiro casamento, acabei me separando, tal, aquela coisa, fiquei com a cabeça meio perturbada, fiquei meio barulhado, aí não deu certo continuar, Certo. né, com o Lodge Bar. Eu saí do Lodge Bar, né, quando eu saí do Lodge Bar, que era com o Adriano, na época que eu estava me separando, estava com a minha vida estabilizada, né? Já que é para contar tudo, vamos contar tudo, né? Vamos lá. Né? Porque assim, não dá para ficar montando a verdade é a verdade. Tipo Sim, assim, sim. contando as coisas que vai acontecendo, automaticamente a gente vai lembrando e vai contando. Até então, quando você estava lá no Lords, você já tinha um certo patrimônio. Correto. Né? Então você Exato, já minha vida tinha ali, estava estabilizada. estabilizei, tem o meu Aquele bar. sonho que eu tinha, eu já estava realizado. Já tinha o seu carrinho? Meu carrinho, Já tinha meu sua carro, casinha? minha casa, meu carro. Então tava o carrinho, a casinha, beleza. E o E o bar trabalhando. trabalhando, isso. Só que aí de repente veio de novo tudo o tsunami na sua vida. Veio um tsunami. Só que como eu vi, graças a Deus, Deus é maravilhoso na minha vida. Não, mas esse tsunami... E meu pai me preparou para eu não me abala, nada nesse mundo me abala, né? E como eu sou um homem preparado, que Deus primeiramente, segundo meu pai, na minha criação, e voltei a estaca zero. Foi embora a casa. Foi embora a casa, de tantos anos e tanta luta. Luta, dia e noite, suado. Foi embora o carro. Foi embora o carro. O estabelecimento perdeu? Perdi porque a metade do estabelecimento, o que acontece? Quando eu era casado com ela, me separei, tive que vender tudo pela metade, a metade do valor ter que... Sim. Daí aí eu tive que sair da sociedade. E para não deixar ela desamparada, não deixar a criança desamparada, acabou cedendo mais ainda. Aí eu saí de casa, o juiz determinou você ser meia a casa, só que eu não quis vender, eu deixei a casa para o meu filho e para ela. Sim. Que é até onde o meu filho mora hoje, com ela lá na casa, né, que é no São João Clínico. Mas me diz agora, segura aqui. Tá, Rony, então vamos lá. Poxa, conquistou o que você buscou. Eu queria conquistar um espaço em São Paulo, Você falou quando pisou em São Paulo. Verdade, olha, realizei. Eu quero minha casinha e o meu carrinho. Consegui, tá além bom, ainda. Tá ótimo. Tá ótimo, e ainda consegui um restaurante. Pois é, então assim, vamos lá, vamos pensar agora no seguinte, vamos olhar o Rony olhando pro Rony. Você tava ali, você fala, caramba, eu vim pra cá pra ter isso, agora eu perdi tudo isso. Perdi. Bateu no coração o desespero de voltar pra cidade de origem ou não? Não, opa. Eu levantei com tudo. Falei, falou, opa, tô vivo, vou me erguer. Eu tô vivo, tô aqui, eu tenho força, tenho saúde. Tenho saúde, e foi aonde eu surgi, eu saí com a cabeça a milhão, porque tava com a cabeça realmente a milhão do Lodge, né? Porque tinha, assim, perdido, lógico, a gente fica furioso, né? Sim. Perdido tudo, mesmo eu perdendo tudo, olha, o juiz determinou eu vender a casa, a metade minha, a metade dela. Mesmo eu furioso, sem dinheiro, sem nada, na estaca zero, porque eu saí do restaurante sem nada, porque eu saí do restaurante que eu tive que vender para minha outra irmã, e a metade desse dinheiro eu tive que dar para ela, e ainda tinha umas coisinhas para alinhar minha, e resumindo, eu fiquei sem nada, liso.
E aí eu desesperado o que ia fazer da minha vida. Você ficou com um cartão de crédito. Só. Cartão de crédito que eu tenho até hoje, que eu não separo dele nunca. Ficou com esse cartão de crédito. Exato, esse cartão de crédito. Caramba. E a minha coragem, e Deus primeiramente, Deus esse cartão de crédito e minha coragem que me salvou. Veja a luta, né? Veja a luta. E aí o que acontece? Eu sentei na calçada de um ponto que, quando eu ia montar esse ponto, quando eu ia entrar com o Adriano, esse restaurante que eu perdi, que eu montei, a gente estava à busca de um ponto. E tinha um senhorzinho nesse ponto, lá onde é o Almirante hoje. Lá, né, tinha o seu Abílio. Muita gente conhece no Ipiranga, né? Então eu fui até ele, perguntei se ele, quando eu estava montando o Lotes Bar, se ele não queria passar aquele ponto pra gente. Que ele já estava de idade, eu falei assim, você não quer passar? Você não, não, ele não quis passar, né? Aí eu já estava de olho naquele ponto, já fui lá. E aí quando eu saí, quando tinha determinado tudo, e eu tinha decidido na minha cabeça que era melhor eu deixar a casa com meu filho, porque aqui em São Paulo não é fácil, eu era novo e tinha coragem de trabalhar, eu ia conseguir tudo de novo, e eu deixei a casa com meu filho e minha ex-mulher na casa, que eu não saí, não quis vender, nem coloquei a venda, não quis vender a casa, né? E aí eu sentei na calçada, sem nada, Marcelo, na calçada de frente ao Almirante Bar, que é o não a choperia, minha outra unidade, minha primeira unidade do Almirante, né? Eu sentei na calçada, olhei pra cima assim, ó, eu tenho coragem, tenho muita coragem, muita fé em Deus, vai dar certo. Como eu faço para alugar? Ah, tá, eu tava passando, tava passando e tava lá a placa aluga-se, esse que eu queria comprar o ponto. Eu sentei de frente da calçada, falei, meu Deus, como eu vou fazer para conseguir alugar esse ponto aqui? Fosse antes, até beleza, que minha vida estava estabelecida. E no bolso só o cartão de crédito? Só o cartão de crédito, que eu acho que na época tinha, porque mais naquela época também, 10 mil, acho que era, de limite, era. Aí eu olhei assim, meu Deus, olha que situação. E agora? Tá para alugar. Aí eu corri atrás, falei, eu vou para cima. Tenho saúde, tô aqui, vou para cima. Quero nem saber o que vai acontecer, vou para cima. Sem R$1 no bolso, só com cartão, de verdade. Sem R$1 no bolso. Aí eu liguei lá na imobiliária. Aí fui fazer uma entrevista com ela lá, né, para fazer a documentação e tal. Não foi aprovado. Para alugar. Para alugar, não foi aprovado. Não. E eu falei, e agora? Não vou desistir. Eu vou tentar descobrir quem é o dono. Comecei a perguntar para os vizinhos quem era o dono. Perguntei na imobiliária, eles não me falaram. Não pode passar essa informação. Não pode, é um sigilo, né? Perguntei para o vizinho e acabei descobrindo quem era o dono. Quando eu chego lá na agência dele, assim, pelo nome ainda eu não lembrava o nome dele, né, que era o César. Aí eu fui na agência dele, peguei o endereço certinho, na Nazaré. Quando eu chego lá, um cliente que a gente trocava uma ideia, conversava, da choperia que eu trabalhava. E a gente conhecia e a gente se gostava, todo mundo, porque eles me chamavam eu do melhor cozinheiro do Ipiranga, o melhor cozinheiro. Cadê meu cozinheiro? Cadê meu cozinheiro? Porque eu caprichava nas porções dos caras, e os caras falavam, cara, que porção bonita, que porção gostosa, quem é esse cozinheiro? Aí eu ia lá me apresentar o pessoal, então através dele que eu conheci, né, Quando eu chego lá era ele. Falou, ô Cezinha, você, cara, nunca imaginava, cara, então, aí eu expliquei a ele a minha situação. Aí ele falou assim, Rony, não precisa nem explicar muito, dá pra ver no seu olhar, dá pra ver quem você é, eu te conheço, cara. E aí o meu patrão, aí ele falou pra mim a história pro meu ex-patrão, que é o Altair, falou, não, pelo amor de Deus, você pode, se ele não pagar aluguel, eu pago. Meu ex-patrão. Só que ele falou, não, deixa, o Rony deixa comigo. Aí o que ele fez? Foi na imobiliária para poder ser aprovado o contrato. Ele teve que assinar uma cartinha se responsabilizando por mim, que a imobiliária não ia se responsabilizar para ser aprovado. Aí eu falei, Cezinha, você pode confiar que eu vou dar o melhor de mim. Cara, nunca vou esquecer como realmente, sou muito grato a ele, como realmente nunca vou esquecer. Ele me deu uma força em tanto, porque através, onde surgiu o Almirante Bar, foi com muito, assim, muita vontade minha, mas também eu tive muito apoio das pessoas, as pessoas boas, as pessoas certas, né, que foi o proprietário do imóvel, que eu mesmo sem dinheiro, só com a cara e a coragem ali, e a vontade de montar um negócio, ele foi lá e cedeu para mim. Isso aí. Eu fui pagar o depósito para ele falou, não, esse depósito não. Fica com esse depósito para você poder se erguer. Já ajudou você. Ajudou bastante. E ali nasceu o Almirante. Eu sou muito grato a ele, de verdade, ele
todas as vezes que eu vejo ele, me emociona, porque veio um pouco dele também. Que ótimo. Deus enviou ele para me ajudar. Então, é o que eu falo, sabe, Rony? É esse tom de agradecimento que você tem sobre a vida. Isso vai estar sempre abrindo as portas para você. O que acontece é que quando a gente está passando por alguma adversidade, o que de imediato vem na mente? Vou reclamar, eu vou maldizer essa porcaria, isso aqui. Você só agradecia e continuava. Só agradecia e continuava. Percebe que você foi tendo o retorno desses agradecimentos? Por você ser uma pessoa que está sempre disposta a agradecer o momento que você está e viver o máximo de si naquele momento. Por exemplo, hoje no nosso podcast, aqui você está entregando o seu máximo. Então, cada lugar que você vai, você entrega o seu máximo. Então, para isso, as portas começam a se abrir. Isso é a realidade da vida. O agradecimento constante e contínuo vai abrindo portas e portas para você. Esta é só uma pequena porta que se abriu hoje na sua vida, onde você vai relatar, onde você está relatando, não para mim, mas você está relatando para o mundo a tua história. Sabe-se lá quantas e quantas pessoas não vão assistir este podcast e quantas pessoas hoje, você, Rony, não está motivando a dizer, eu vou enfrentar, eu vou sair de onde eu estou e vou atrás de buscar o meu sucesso. Porque se ele conseguiu com todo esse sacrifício, com toda esta luta, por que eu também não posso conseguir? E já começa a te usar como referência. Esta referência de vida vai revelar outros corajosos que estão aí fora aguardando a oportunidade de crescimento, aguardando uma palavra de empenho e sucesso. Sabe por quê, Rony? Lá atrás as pessoas estavam falando dentro para você ali, ó, cara, você é grande, você é forte, você foi tomando aquilo para si e se alimentando daquelas boas palavras. E aí você teve a inspiração de crescer. E é por isso que você se sacrificou para você estar onde você está hoje. Não é verdade? Então, assim, hoje o Almirante cresceu. E que coisa linda. E que coisa linda, né? Os pratos que você faz, o gourmet hoje que você oferece, os cardápios que você oferece, a satisfação que você vê no rosto dos seus clientes. Por quê? Quando você começa a trabalhar e produzir, você não olha o dinheiro. O que você olha, Rony? Você olha a satisfação do cliente. Satisfação do cliente. É o que você quer. Exato. Você quer aquela alegria. Você quer que ele te chame. Já aconteceu situações, Marcelo, do cliente, às vezes está chateado, fala assim, hoje é por minha conta, que eu quero você satisfeito, quero que você saia daqui bem e feliz. Eu não quero que você saia, porque o meu prazer é ver meu cliente satisfeito, é meu cliente voltar, porque ele tá ali para estar feliz, para estar, sabe, tipo... Para que ele possa se realizar, que ele possa ter um momento de descontração. Né? Então, às vezes, a pessoa hoje que procura o teu estabelecimento, ela procura o teu estabelecimento para dizer, rapaz, deixa eu parar um pouco, dar um stop na minha correria, para que eu possa me reequilibrar. E ali ele ser bem atendido. Isso no cliente. E por isso que eu chego e dou o melhor de mim. Dá o melhor. Você cria pratos, né? Fala um prato que você criou recentemente, um prato que você criou. Que a gente participou agora de Comida de Boteco, queijo no mato. Isso, lá, participa do Comida de Boteco, né? Almirante Bar participa. 4 anos que a gente participa de Comida de Boteco e cada ano a gente tem que criar um prato novo. Certo. Como eu gosto desse desafio de... Aí tá sempre inovando, né? Inovando, de criar, e é muito gratificante para você. Exato. Tá. E qual é o prato que você criou dessa vez? Dessa vez foi o queijo no mato. Queijo no mato. Então quer dizer que da última participação que você teve, você criou esse bolinho queijo no mato. Esse bolinho queijo no mato. Mas vamos lá, ó, você teve o seu primeiro Almirante Bar. Né? Um disquinho, o primeiro. E quando é que surgiu a ideia? Caramba, você começou a crescer. O Almirante começou a ficar popular na região, as pessoas se agradando com o seu cardápio, com a sua forma, com a sua simpatia de atendimento. Aliás, a sua simpatia não fica só em você. Tem os colaboradores também, né? Também. Porque assim, a gente percebe que o seu atendimento, ele vai se estendendo aos outros que estão trabalhando com você. Porque é o rosto do dono, né, que começa a se espelhar nos demais. E aí você falou, cara, eu quero criar aqui a choperia. A choperia. E aí você foi, como é que teve essa ideia dessa choperia?
Da choperia ou que eu continua Seguindo do do seu Almirante? bar, do Almirante, você Do passou por uma Almirante. choperia. Então, quando eu comecei no Almirante, né, foi muito também, não foi fácil, foi muito difícil a correria, foi difícil também. Eu era sozinho praticamente, correndo na cozinha, atendendo os clientes, e na época não tinha já já eu chego na choperia. Vamos chegar Vamos lá, lá, vamos vamos chegar lá, lá. vamos lá. Gerson, filha, vou resumir um Quero pouquinho aqui. conhecer. Vou resumir só um pouquinho assim como foi minha vida no Almirante, para eu chegar na Sim, choperia, sim. né? No Almirante, quando eu comecei, que eu comecei sem dinheiro, comecei sem ter funcionário, eu tive que ir na cozinha atender, fazer, e aquela correria Aquele toda. empresário multitarefa, faz tudo. Isso, faz tudo. Não tinha carro, não estava a pé, porque meu carro tinha perdido, né? Voltando aquela situação, mas eu vou Sim, resumir para não sim. ficar muito longo. Sim. Eu ia no Rodão comprar, eu pegava sacos de laranja, peça de carne na mão, a pé, trazia a pé. Muito difícil mesmo. Não foi fácil, né, manter o Almirante Bar, mas sempre mantendo ali minha postura, dando o melhor de mim, me sacrificando mesmo e dando graças a Deus por eu estar indo buscar o saco de laranja mesmo a pé, lá no Rodão, muitas vezes, sacos de arroz, né, já vinha no ombro pro Almirante. E o que acontece lá, onde foi muito sacrificante para mim, para estar onde eu estou, né? O Almirante, Você chegou, vamos lá. Você foi comprar, você ia comprar os seus produtos, preparava os seus e pratos, sempre isso, a pé. Aí nisso teve a eu oportunidade do seu tenho um primeiro amigo, carrinho. eu tenho um amigo, isso, é isso que eu estava tentando Isso, lembrar. é. Dessa situação. O Betão é um amigo meu que foi praticamente um da família. Ele é um cara muito Nota 10. nota 10. Ele viu meu sacrifício, né? E ele falou assim: Rony, eu tenho um carrinho velho lá que é um cadete. Você não quer arrumar para você não estar aí pegando as coisas a pé assim para você? Eu falei, cara, tô sem condições de arrumar agora no início, não dá. Eu tô sem condições. Eu falei, vê o que dá para você fazer lá, eu te dou, é seu, para você arrumar. Aí eu consegui arrumar esse cadete, gastei uma graninha que consegui arrumar, né, para poder fazer compras Certo. nesse cadete. E aí, opa, vamos tomar uma aguinha aqui, pera. E aí arrumou seu cadete, Isso, já arrumei. tinha um veículo para poder Já fazer tinha um as suas veículo, compras. Legal. Não tinha escapamento, não tinha desembaçador, não tinha limpador de para-brisa, mas dava certo. Obrigado, produção. Vocês. Aí, resumindo, Marcelo, aqui rapidinho para a gente. Não precisa, vamos lá. E aí, me conta. Eu arrumei esse cadete, aí facilitou um pouco para mim, né? E aí, graças a Deus, né, as coisas foram melhorando. Deixei o cadete, praticamente deixei tudo alinhadinho o cadete. Eu lembro também que a Jennifer, hoje que é minha esposa, eu fui deixar ela nesse cadete, fui deixar ela no metrô, né? E tava chovendo. Só que o cadete, como era muito velho, o escapamento era muito caro, não tive condições de trocar, mas dava para rodar. E aí a fumaça entrava dentro do cadete. E como estava chovendo, eu subi os vidros, né? E ficou tudo embaçado. E ela tirou um cachecol dela, limpando o para-brisa, e a gente com Você medo vê de que bater o histórias de vida, carro. né? Não é fácil não. E aí, para você ver como foi difícil, muito difícil. É. E o barzinho ali crescendo, o Almirante E o crescendo. Almirante E firme no crescendo, trabalho, firme no trabalho. propósito. E estudando pratos, Estudando especiarias. isso, exato. Buscando Isso. novidades. Buscando novidades. Aprendendo novas culinárias. Aí quando as coisas Aprimorando. foi melhorando, as coisas foi melhorando, devolvi o cadete, ele nem queria, devolvi o cadete para ele, né? Eu falei, não, você gastou o maior dinheiro no cadete, não, você me fez uma benção, pois a benção tá voltando para você. Você me deu quando eu precisava. Aí hoje foi onde aconteceu, eu comprei meu carro novo. Falei assim, ó, eu comprei meu carro zeradinho eu comprei. Falei assim, ó, quando você precisar, a chave é que você nem precisa se preocupar com o que você vai fazer. A chave do carro tá aqui, falei para ele, muito gente boa. Devolvi o cadete para ele arrumado, né? E aí foi, graças a Deus as coisas foi se encaixando, Foi crescendo, foi crescendo, crescendo. crescendo. E aí você conseguiu, teve a ideia de não ficar somente com o Almirante e abrir também uma choperia Almirante. Uma choperia Almirante. Aí a choperia Almirante veio na ideia, porque assim, como eu sou participante de comida de boteco, graças a Deus foi uma luta também para conseguir entrar. Mas eu entrei
eu entrei, né, nesse concurso e me ajudou bastante esse concurso. Fui visto, eu dei o melhor de Passou a mim, ser mais reconhecido do que já mais era. reconhecido do que já era. A comida de boteco, Deus, primeiramente, segundo a empresa Comida de Boteco, me ajudou bastante nessa situação com marketing, com incentivo, com Ideias. ideias, Inclusive você vem investindo bastante no seu marketing, né? Vem desenvolvendo ideias, desenvolvendo, é muito aparece hoje importante. bastante nas suas redes sociais, Verdade, é deixou de, isso. deixou de ficar escondido às escuras e começou a aparecer, né? É isso, então, é isso mesmo, Marcelo. Aí, a comida de boteco, falando da comida de boteco, né, que a gente é participante, me deu uma alavancada grande na minha vida. Porque, que nem você falou, né, eu fiz entrevista com o Globo, o pessoal vai lá, incentiva, e aquela propaganda toda, e é o ano inteiro, tipo, termina o concurso o ano inteiro, você sempre com balotado. E aí onde veio não só a ideia, como as condições de montar uma nova casa, que a qual hoje é a Choperia Almirante. Que é muito bem montada, muito bem Muito bem preparada, montada, exato. né? Graças a Deus, Deus é Bem maravilhoso. equipada, uma cozinha de primeira, né? Uma cozinha Tudo bem industrial, estrutural, toda preparada, toda produzida. toda produzida. E o que é mais assim gratificante, Marcelo, também, que assim, aquele imóvel ele não é alugado. Eu comprei o prédio. Olha que benção, hein? Olha só, cara, Olha que que benção. como Deus é maravilhoso. Ô, Rony, Eu ouvindo, não ouvindo essa história maravilhosa sua assim, o que que o Rony de hoje, diria para aquele Rony de 16, com 16 anos de idade? O que diria hoje ele? cara, nunca desista, né? Sempre põe Deus na frente de tudo que você for pensar, dos seus projetos, de tudo. E tudo na vida que a gente quer, basta querer, mas é querer de corpo e alma. Basta você querer. Tudo que você quer nessa vida, você consegue. Tenha fé em Deus, que Deus é maravilhoso. Vai pra cima. Deus fala, filho, faz que eu te ajudarei. Faz sua parte, chama por Deus e trabalha honestamente. Que o que você quiser, financeiramente, você vai ter. Porque eu tenho. Hoje, graças a Deus, eu me considero milionário. Para o que eu era. Eu me considero milionário, graças a Deus. Deus é maravilhoso na minha vida. Hoje você construiu o seu Hoje negócio, hoje tenho. você tem a sua Tenho casa, minha tem casa a sua linda, esposa, maravilhosa. Tenho uma tem seus família, meus filhos, filhos. Tenho seus amigos, meus seus amigos. irmãos, Eu sua sou, eu mãe, sou rico de todos tudo, de próximos de tudo. você. É E uma benção, né? Deus, quando ele abençoa por Por completo. completo. Então, você nunca desista, cara, de nada. Sempre pense Então positivo. não pode parar, né, Não Rony? pode De parar. jeito nenhum, né? Não pode parar. Sempre Acreditar em si, acreditar em tá si. doendo, mas continua, né? Mas Não continua. para, Fala não. assim, é um aprendizado. Isso Putz, aqui é pra me porque fortalecer, tá doendo? imagina as suas lágrimas na época, quanto você já não chorou nessa terra. Aí falar assim, Verdade. rapaz, né? E chorar e falar, enxugar as lágrimas de noite e durante o dia sorrir para os outros, né? Você me fez lembrar agora, Marcelo, uma situação, né? Eu tava arrumando a semana passada, agora é recente. Eu tava arrumando a geladeira, chegou o caminhão lá de Coca, né? Descarregou um monte de Coca-Cola lá. Aquele salão lá quase não coube lá de Coca-Cola. Antes, eu morria de vontade de tomar uma Coca, que eu conheci de Coca, e eu queria tomar, não tinha dinheiro para comprar. A coquinha lá atrás. Uma lá atrás. E hoje eu tenho 4 geladeiras lotadas de Coca. É uma benção, né? Como Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Né? É coisinha assim, mas assim, a gente lembrando se emociona. Muito bom. Olha, Rony, a sua história é uma história muito linda, uma história reveladora e que com certeza vai tocar no coração de muitos internautas. Pessoas que já estavam desistindo dos seus próprios negócios vão olhar hoje e vão dizer assim, eu posso, eu vou conseguir. E pode. E eu vou conseguir, não é, Rony? A força do poder é o querer. Não é verdade? É verdade. É isso aí. É isso aí, Rony, é isso aí. Vamos continuando aqui. Eu quero ir agora um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho aqui com a minha produção. Sabe por quê, Rony? Porque a gente tem algumas perguntas que os internautas fazem para nós também. Traz aí algumas perguntas que deixam lá nas nossas caixinhas. E você que está assistindo, para os próximos programas, você deixa que esteja nos acompanhando aí no Pode Isso, Passeane, a cada episódio uma história reveladora, motivadora. Olha a história do Rony, que história maravilhosa, muita coisa para contar. Esse exemplo de vida serve para o nosso crescimento. Porque a vida, ela tira de nós, em alguns momentos,
a vontade de existir, a vontade de continuar. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente pequeno, Por quê? Porque nos falta uma palavra motivadora. Então, olha lá, escute a palavra desse nosso amigo aqui, ó. Não para, né, Rony? Não para. Cara, persiste, olha para dentro de si. Ah, eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem um Deus maior que está dentro de você, então continua, saúde, não é verdade? Continua. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, manda para nós aí os questionamentos para que nós possamos responder em cada programação nossa. Eu estou aqui com o meu grande amigo, né, o Cal, né, Cal? O Cal aí, ele trouxe aí algumas perguntas, escolheu dentre várias algumas perguntas aí. Vamos ver se a gente consegue responder. Então, Cal, por gentileza. Vamos lá, doutor. Tem aqui a pergunta da Ana Maria. Ana Maria, deixa eu só mandar, Ana Maria, um grande abraço para você, viu? Muito obrigado por estar participando. A Ana Maria está perguntando aqui, né, responsabilidade sobre clientes embriagados. Vixe. Aí ela colocou aqui, né? Até onde vai a minha responsabilidade legal se um cliente beber demais em meu bar? Olha lá. Se ele sair daqui dirigindo ou se envolver em uma briga na calçada, o bar pode ser processado civil ou criminalmente? Olha que pergunta pertinente e interessante. Então, eu tô lá com o meu cliente, o sujeito se embriaga. Será que o bar tem alguma responsabilidade? Será que eu sou responsável pela embriaguez desse cliente? Então, Ana Maria, parabéns pela pergunta. Vai servir de encaminhamento para muitos outros que possuem estabelecimentos comerciais. E eu vou explicar, sem juridiquês, tá bom? O que acontece é o seguinte, o bar ele não responde de forma direta desde que ele não incite a bebedeira. Então, vamos dar um exemplo. O sujeito já está embriagado no bar, ele já começa a sair fora do seu normal, é visível o estado de embriaguez dele. Então, o que eu aconselho que o bar deve fazer? Pare o atendimento da bebida alcoólica. Chegue para ele e diga, olha, o senhor está muito alto, o senhor deveria beber uma água, o senhor quer que eu peça um Uber para o senhor ir embora? O senhor pode deixar o veículo, a gente procura um estacionamento para o senhor ficar, para o seu veículo ficar. Tenha estas provas de que você buscou ajustar aquela situação, adequar para que nenhum risco ele pudesse sofrer, tá bom? Então isso é muito importante. Então, o bar ele não responde criminalmente pela conduta, porque a conduta criminal ela é respondida de forma individual, mas pode ser responsabilizado civilmente se for comprovado que, em estado de total embriaguez, o bar nada fez para mitigar o problema daquele cliente. Então, o que eu aconselho? Oferece, né, Rony? Como você faz lá, Rony. Como você faz lá, sabe o que você faz lá? E eu já vi você fazendo, você oferece uma água. Você começa a ver que o cliente está muito alto, vamos tomar uma aguinha, o senhor não quer uma aguinha? Ah, detalhe, o que ele faz também, ele traz a conta, ele fala, ó, uma aguinha de cortesia. Muitas vezes eu já vi você fazendo isso. É verdade, é isso. Eu trouxe uma aguinha de cortesia, tá tudo bem com você? Tá tudo em ordem? Olha, ele pergunta, ele questiona, ele tá ali, ó, antenado. Isso é muito importante, isso é muito importante. E tenha, né, no seu ambiente comercial, câmeras que gravem, como o Rony também tem no estabelecimento dele. O Rony, ele é precavido, ele tem essa atenção especial, não somente para a segurança dele, mas também para a segurança dos clientes, não é, Rony? Sim. Então, assim, o que ele faz? Ele tem um ambiente gravado, olha, o senhor não quer tomar uma água, o senhor quer que peça um Uber para o senhor ir embora, o senhor está bem mesmo? Olha a pessoa indo embora, ele vê a pessoa levantando, indo embora. Se ele vê que a pessoa está muito embriagada, ele segura a pessoa ali, ó, espera um pouquinho, quer chamar um parente seu, uma irmã, não é? Já chegou o momento de eu levar o cliente em casa. Levar o cliente em casa, entendeu? Por quê? Isso, além de ser humanitário, não vamos nem pensar na parte legal, mas além de ser humanitário, evita para você uma responsabilidade civil. Verdade. Evita para você uma responsabilidade civil. Olha, você sabia do estado de embriaguez, você viu que ele já estava ruim e continuou servindo a bebida alcoólica para ele. Então, assim, você salvou a vida de uma pessoa. Sim, o cliente sempre, né? É isso aí, beleza? Tem mais alguma, mestre Cal? Temos sim. Temos agora aqui do Joaquim Siqueira. Joaquim Siqueira, Ele também é dono de um estabelecimento. Joaquim, grande abraço para você. Seu nome já diz tudo, hein, Joaquim? Ele é dono do quê? De padaria? Acho que sim. Vamos lá, pode falar, o Joaquim. Joaquim pergunta aqui, né? Entrada de menores com documentação falsa. Se um menor de idade entra no bar usando um documento falso ou RG de um irmão
mais velho, e problema. for flagrado bebendo pela fiscalização, como o bar se defende? A responsabilidade é 100% nossa ou a fraude do cliente nos exime da culpa? Olha lá que pergunta interessante, né? Será que o bar tem responsabilidade? O sujeito menor apresentou um documento falso. Essa é boa. Será que interessante tem, né? para mim também, tá sabendo. E agora, o que eu devo fazer? Então, funciona da seguinte forma. Se você sentir que existe ali uma dúvida acerca da documentação, questione. Você pega o documento do menor e fala, você nasceu em que ano, jovem? Ah, tá, porque o que acontece? Quando o menor ele usa um documento falso, Rony, ele não sabe certinho os dados que tem na documentação dele. A data que ele nasceu, ele confunde. Ah, mas como assim? Quantos anos você tem hoje? Ah, tá. Então, Ele vai... agora veja só, olha só que interessante. Isso, Joaquim, explicando para você esta pergunta, que vai servir para muitas pessoas, é só para evitar esse constrangimento do estabelecimento ter que justificar judicialmente o atendimento a um menor de idade. Então, a partir do momento em que ele se apresentou um documento que é falso, a responsabilidade de forma direta é dele, mas a sua de indireta é de precaução. Então, a precaução é tudo. Faça alguns questionamentos. Se você se sentir inseguro, meu conselho, não atenda. Não atenda. Infelizmente, não posso lhe servir, porque não estou confiante que essa documentação é legítima. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado por ter participado e continue com a gente assistindo a cada episódio um novo programa, um novo assunto. Temos também aqui o senhor Joaquim Nogueira. Seu Joaquim Nogueira, hoje é o dia dos Joaquins, mano. Joaquim. Só Joaquim agora. Pode falar. Ele está falando aqui cobrança de taxas de desperdício e consumação mínima. A lei proíbe expressamente a cobrança de taxa de desperdício no rodízio, petiscos ou a exigência de consumação mínima. Existe alguma brecha legal ou modelo de cobrança como a entrada revertida em consumação que seja 100% seguro contra processos no PROCON? Olha lá que interessante essa pergunta, Rony. Eu posso cobrar uma taxa mínima ou desperdício? Isso usa muito em rodízio. Você trabalhou, rodízio. Né? Eu trabalhei em rodízio. É rodízio, né? Isso. Eles usam muito em rodízio. Desperdício paga a parte. Eu trabalhava tinha. Ou a taxa mínima de consumação. Entrou taxa mínima de consumação, né? Então, assim, o que eu aconselho a fazer? Realmente, esses são dois impedimentos legais. O Código de Defesa do Consumidor não permite esse tipo de cobrança. Tá bom? Mas eu aconselho a fazer o seguinte, Joaquim. Faça o seguinte, perguntou se tem uma brecha, não é uma brecha, é uma validade legal. Faça assim, ó, cobre a taxa de entrada. Acabou. Isso. Acabou. Uma taxa de entrada, tranquilamente. Ele não consumindo ou não consumindo, ele paga aquela taxa de entrada. Vai colocar uma música no seu ambiente comercial? Cobra o cover. Paga o cover. Pagou o cover? Acabou. Tá pago ali, tá certo ali, beleza? Você se livra aí de qualquer situação. Muito obrigado, viu, Carl Márcio? Muito obrigado. E vocês vão mandar mais perguntas aí. O meu grande amigo aqui, Mestre Cal, vai estar me ajudando sempre, não, Cal? Isso aí. Beleza, muito obrigado, muito obrigado. Ô, Rony, agora nós estamos chegando ao final do nosso programa, que foi maravilhoso. Me sinto honrado, tá bom? De ter te convidado, de ter você na minha frente. Era um sonho meu, tá, Rony? Meu, Marcelo, era um sonho meu. Você pode ter certeza disso. Você sabe que algumas vezes nós já conversamos. Eu falei, Rony, um dia eu quero conhecer a tua história, né? Mas assim, conhecer pontos que eu não conheci e que aqui eu fui surpreendido com ela. E preste atenção, a tua história motivou diversos pontos na minha vida também. Pode ter certeza disso, tá bom? Você me fez crescer um pouco mais no dia de hoje. Beleza? Eu quero agradecer imensamente. Essa aqui é a nossa câmera principal. Eu quero que aqui você diga o endereço do seu estabelecimento, a sua página social, sua rede social, se você quiser indicar aqui, e convidar essa galera para conhecer o seu trabalho maravilhoso, seu atendimento especial, essa culinária perfeita que você tem nos seus estabelecimentos. Por favor. Pessoal, convido vocês, né, para vir, quem não conhece, né, conhecer. Nossa choperia Almirante fica na rua Agostinho Gomes, 2785. Tá aberto das 4 da tarde à meia-noite. Que endereço que é? Na rua Almirante Gomes, na Agostinho Gomes, 2785. 2785. 2785, isso. Qual o nome da rede social lá?
Almirante Bar. Almirante Bar. Tem número Almirante. de WhatsApp? O WhatsApp tem, é o Anota aí. 98462-8573. 84? 62-8573. Olha que bacana, ó. Minha produção tá falando o seguinte: você tá fazendo o que o Rony tá fazendo uma surpresa pra nós aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Tá fazendo uma surpresa pra nós, mandando algumas especiarias lá do seu estabelecimento, Rony. E eu aí, né? Opa, aí, A ó. gente vai degustar. Espero que vocês Pessoal, gostem. Então agora sinto muito, estamos acabando, ó. Eu vou aqui, ó, degustar do meu. Se você quiser, pode ir lá no É no Almirante Almirante. Bar lá, beleza? Até mais. Sucesso, Até. hein, gente? Tchau, pessoal.